Olá pessoal, boa tarde. Então, a gente vai comentar aqui outra notícia bastante importante. Essa é, cara, logística pura, né? Transportes de caminhões, e a gente vai falar de caminhões que ficaram parados. Primeiro a gente vai comentar sobre notícias do Oriente Médio, né, que acabam dando em algum grau impacto aqui também. A do petróleo dá muito impacto, e essas outras pode ser que em algum momento dê também, né? Então a gente vai falar disso e de caminhões parados ali no estado do Pará também, né? A gente tem essa coisa em comum, infelizmente. Então vamos começar falando uma notícia, né? Líbano e Jordânia estão buscando uma solução com a Síria depois que esta proibiu a entrada de caminhões estrangeiros em seu território, disseram autoridades de ambos os países à AFP nesta terça-feira. Damasco havia emitido uma decisão estipulando que caminhões não sírios não terão permissão para entrar no país e que as mercadorias importadas por via terrestre devem ser descarregadas em pontos específicos nas passagens de fronteira. A decisão isenta caminhões que estejam apenas de passagem pela Síria a caminho de outros países. Dezenas de caminhões impedidos de entrar no país estavam enfileirados no lado libanês da passagem de fronteira de Masna, não sei se é assim que se fala, nesta terça-feira, conforme constatou o fotógrafo ali da AFP. Então, beleza, vamos vendo. Ahmad Tamer, chefe de transporte terrestre e marítimo do Ministério de Transportes do Líbano, disse à AFP que discussões estavam em andamento com Damasco sobre a decisão. Ele afirmou que a questão não visava especificamente o Líbano, que está tentando restabelecer relações com Damasco após a queda de Bashar al-Assad, acrescentando que esperava realizar uma reunião com o lado sírio. Segundo Tamer, o Líbano envia cerca de 500 caminhões por dia para a Síria, né? Ou seja, um transporte rodoviário bastante intenso, né? Os países eles ficam realmente fazem fronteira, né? Então tem muito transporte ali, pelo que a matéria fala. Inclusive é uma rota para esses caminhões irem para outros países também. Na Jordânia, também afetada pela decisão, o porta-voz do Ministério dos Transportes, Mohamed Al-Dueri, disse à AFP que as discussões estão em andamento e aguardamos uma resposta do lado sírio sobre a permissão para entrada e travessia de caminhões, né? Ou seja, tem uma negociação aí. Aí o mesmo Dueri afirmou que caminhões jordanianos continuam descarregando na zona franca da fronteira de Nassib com a Síria, apesar de alguma confusão. Cerca de 250 caminhões jordanianos viajam diariamente para a Síria, de acordo com ele. Bom, aí uma fonte de Autoridade Geral de Portos e Alfândegas da Síria disse que a decisão visa regular o fluxo de cargas pelos portos, né? Ou seja, aí você já começa a ter um elemento, né? Vamos ver o que é mais que a notícia fala, mas quer dizer, será que é só mesmo uma tentativa de você balancear, né? Em vez de você sobrecarregar rodovia, você forçar um uso portuário para você também, enfim, não ter tanta ociosidade portuária, né? O transporte marítimo costuma ser mais barato também. Vamos ver um pouco o que a matéria segue falando. Representantes de sindicatos e associações do Líbano denunciaram a decisão na terça-feira e alertaram para repercussões negativas, segundo a Agência Nacional de Notícias Estatal. A Síria é a única rota terrestre que o Líbano pode usar para exportar mercadorias para os ricos mercados do Golfo. Então, aí já começa a haver um problema, né? A única rota terrestre que o Líbano pode usar. Ou seja, aí é um gargalo logístico, um gargalo de transporte. A partir do momento que você fecha, basicamente você está interrompendo o comércio. Vamos ver o que mais que a matéria fala. Os caminhões jordanianos continuam descarregando suas mercadorias na zona franca da fronteira de Nassib com a Síria, né? Como parte das tentativas contínuas de restabelecer os laços, os países assinaram um acordo na sexta-feira para entregar cerca de 300 condenados sírios a Damasco, ou seja, que nem fala, a gente tem o link da notícia aí, né? Você tem uma outra questão aí, provavelmente geopolítica, que eu não estou por dentro, que está permeando essa decisão, que acaba virando uma decisão logística, impactando a economia e o comércio entre os dois países, beleza?
Então, como os artigos de gestão de risco de cadeias de suprimentos falam, você tem fatores geopolíticos tornando importantes riscos também para a gestão das cadeias de suprimentos, beleza, pessoal? As autoridades sírias proibiram a entrada de caminhões jordanianos e a entrega de mercadorias, levando a Jordânia a responder da mesma forma, interrompendo o comércio entre países. O comércio bilateral havia aumentado consideravelmente após os Estados Unidos suspenderem as sanções contra Damasco no ano passado. Ou seja, tirou as sanções, você começou a ter um comércio ali com maior intensidade. A medida deixou centenas de caminhões retidos em Jaber Nassib, a única passagem de fronteira aberta entre as nações. A primeira interrupção pública das relações entre Damasco e Amman, desde que os rebeldes derrubaram o presidente sírio Bashar al-Assad em dezembro de 2024, beleza, pessoal? A Jordânia, que é aliada de Washington e uma das principais beneficiárias da ajuda americana, tem reservas quanto às raízes militantes do novo governo sírio. Então, de novo, a matéria trazendo aqui para a gente os riscos geopolíticos. No entanto, o país rapidamente estabeleceu laços com o presidente Ahmad al-Shara e apoiou os esforços liderados pelos Estados Unidos para a integração da Síria na comunidade internacional. Bom, as novas regulamentações emitidas pelo Conselho de Alfândegas e Passagens da Síria aplicam-se a todos os caminhões que transportam mercadorias da Jordânia, Líbano, Iraque e Turquia. O decreto afirma que caminhões não sírios não têm permissão para entrar no território da República Árabe da Síria. E especifica que a transferência de mercadorias entre caminhões sírios e não sírios deve ser realizada no pátio alfandegário de cada passagem de fronteira. A proibição exclui caminhões em trânsito com carga em trânsito. Então, assim como a gente já tinha falado anteriormente. A Turquia e o Iraque, assim como os países do Golfo, têm proibições ou restrições à entrada de caminhões sírios. Então, assim, a gente está vendo, cara, que salada, né? A Síria proíbe caminhão do Líbano, a Turquia e o Iraque proíbe caminhão sírio, a Síria proíbe caminhão da Jordânia. Quer dizer, é até difícil, né? A gente tinha que desenhar um mapa aqui de proibições para realmente entender melhor isso, o caos logístico que essa região está virando com todas essas restrições, né? Então, tem proibições ou restrições à entrada de caminhões sírios, seja por razões de segurança ou porque a maioria dos veículos é antiga, né? Aí você tem um problema aí, bom, pelo menos o que está sendo alegado, é um problema que o Brasil tem muito também, de um envelhecimento da frota, né? Você tem os automóveis aqui de maneira geral no Brasil muito caros e com isso vai gerando, com o poder econômico da população, né? Você tem, cara, carros populares aqui no Brasil hoje em dia que estão batendo aí mais de 90 mil reais, né? Então, quer dizer, está muito difícil para a maioria da população conseguir adquirir um veículo. Então, naturalmente, você tem envelhecimento da frota, maior número de acidentes, maior número de quebras e, mais uma vez, para um país como o Brasil, que é majoritariamente rodoviário, você vai ter muitos problemas associados a esse envelhecimento da frota. Beleza? Disse Mohamed Kher Al-Daoud, chefe da Associação de Caminhoneiros da Jordânia. No entanto, até este fim de semana, a Jordânia permitia que caminhões sírios entrassem e entregassem suas cargas em qualquer lugar do reino, disse Al-Daoud ao The National. Essa decisão não atende aos interesses da Síria nem da Jordânia, afirmou. O senhor Al-Daoud afirmou que as novas regras atrasarão as entregas em até 2 semanas. Olha a ruptura aí chegando das cadeias, né, pessoal? Quer dizer, será que você tem cobertura para aguentar 2 semanas para todos os produtos? Né? Como é que fica o abastecimento? Então, aumentarão o custo do comércio, especialmente porque cerca de 1.000 caminhões atravessam diariamente essa fronteira de Jaber Nassib, beleza? O volume de tráfego é muito maior do que as dezenas de caminhões que cruzavam a fronteira diariamente antes dos Estados Unidos suspenderem
as sanções contra a Síria em junho passado, as medidas foram impostas pela primeira vez no final da década de 70, em resposta ao apoio do antigo regime de Assad e a grupos militantes no Oriente Médio. Os custos para o consumidor aumentarão, é o que a gente falou, especialmente porque estamos nos aproximando do Ramadã, disse o senhor Al-Daoud, referindo-se ao aumento da demanda do consumidor durante o mês sagrado. A maioria das principais cidades da Jordânia e da Síria fica a menos de meio dia de viagem da fronteira. Os dados oficiais mais recentes mostram que o comércio entre a Síria e a Jordânia quase dobrou, atingindo 432 milhões de dólares nos primeiros 11 meses de 2025. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, as exportações jordanianas para a Síria representaram 66% do volume comercial. A gente vê que é uma magnitude bem grande de comércio, né, gente? Aí eles entrevistam um motorista jordaniano que afirma que caminhões têm se enfileirado em ambos os lados da ponte Jaber Nassib desde que as novas regulamentações sírias foram impostas no domingo. Motoristas sírios têm reclamado que não conseguirão alimentar seus filhos. Triste, né? Porque realmente, provavelmente, dependiam desse comércio para ter ali o seu sustento. Não houve nenhuma explicação de Damasco sobre o motivo da imposição da proibição. Fares Abu Daye, do Ministério de Transporte da Jordânia, disse à televisão estatal que o reino impôs automaticamente uma proibição recíproca após tomar conhecimento da medida síria. Então, a gente tem aí a notícia, né, de 2026, enfim, pegando aí essa questão dos transportes, beleza, pessoal? Em seguida, a gente tem uma notícia que não é correlata a essa, tá? Mas que a gente vê que o Brasil também sofre com isso, né? Caminhoneiros enfrentam fila de 45 quilômetros e até 3 dias sem água ou banheiro para descarregar soja no Pará, né? Então a gente tem aí o link também da notícia completa, né? Ela é bem recente, dessa semana. Caminhoneiros que transportam grãos enfrentam condições precárias para descarregar cargas no porto de Miritituba, no Pará. Gargalos logísticos expõem problemas históricos da infraestrutura brasileira e elevam custos do agronegócio, custo logístico aumentando. O escoamento das safras de grãos do Brasil voltou a evidenciar um dos principais gargalos logísticos do país. Caminhoneiros que transportam soja para exportação denunciaram condições precárias e filas quilométricas para acessar o porto de Miritituba, no Pará. Miritituba, no Pará. Vou ficar mais fluente em falar esse nome até o final da matéria. Um dos principais pontos de embarque do chamado Arco Norte, beleza, pessoal? Relatos apontam que esses motoristas ficaram até 3 dias aguardando para descarregar as cargas, muitas vezes sem acesso à água potável, banheiros, lugares adequados para descanso, né? No auge do congestionamento, a fila chegou a aproximadamente 45 quilômetros. Então, é o drama aí da logística brasileira também, pessoal. A situação ocorreu durante o pico de colheita de soja, período em que milhares de caminhões deixam estados produtores, especialmente no Mato Grosso, rumo aos portos da região amazônica para exportação. Beleza, gente? Então, problemas aí da nossa logística, né? Dias parados na estrada, condições precárias para os caminhoneiros, né? Muitos relataram isso. Alguns motoristas tiveram que improvisar soluções ali para higiene, alimentação, banhos e banheiros improvisados ali com recursos da natureza. Motoristas afirmando que ficaram aproximadamente 40 horas na estrada. Olha que coisa brutal realmente, né, pessoal? Muitas vezes a gente considera caminhão, entrega, nível de serviço, mas, cara, você desconsidera o fator humano, né? Você tem uma pessoa ali dirigindo aquele caminhão e, cara, com as condições, com o perigo das nossas estradas, eles estão ali expostos a perigos brutais realmente, tá? A alimentação ali virou um grande problema também. E, como a maioria dos fretes não remunera o tempo de espera, cada dia parado representa ali perda de faturamento, né, pessoal? Especialmente durante a safra, período em que muitos motoristas contam com maior volume de trabalho.
e aí, quer dizer, já babou, né? Porque o tempo que ele podia estar trabalhando, indo e voltando, né, fazendo mais corridas, ele está ficando dias parado dentro de uma rota, né, e com condições de saúde ali terríveis, né, para conseguir se manter durante esse período. Então eles contam com essa época do ano, né, com maior volume de trabalho para equilibrar as contas do ano. Transportadoras afirmam que ficar 3 dias em uma fila significa 3 dias sem ganhar nada. Então, de novo, você gera rupturas, gera ripple effect também, gera riscos que se propagam, você pode chamar também de efeito dominó, dentro das cadeias de suprimentos. Enquanto despesas com combustível, alimentação e manutenção continuam correndo, ou seja, você lucra menos e os custos aumentam. Situação terrível. Essa realidade se repete anualmente, de maneira crônica, no período da colheita, né? Geralmente entre janeiro e março, quando a concentração de caminhões aumenta drasticamente nas nossas rotas de exportação. Safra recorde pressiona a logística, né? Quer dizer, você tem uma produção muito grande, mas você não tem infraestrutura logística adequada para você conseguir dar conta, e aí você tem problemas. O cenário crítico é a consequência do crescimento da produção agrícola em 2026. A safra nacional de soja é estimada em cerca de 180 milhões de toneladas, o que aumenta significativamente o fluxo de cargas rumo aos portos. Grande parte dessa produção sai do Mato Grosso e segue para os portos do Arco Norte, como Miritituba, Santarém e Barcarena, que tem se consolidado como alternativa logística para exportação ao mercado asiático. Entretanto, a infraestrutura de acesso ainda não acompanha o ritmo de crescimento. Ou seja, pessoal, é o exemplo que eu dou lá em Introdução à Engenharia, até da teoria das restrições, para falar de throughput, né? Se você tem duas máquinas ligadas em série e você aumenta o throughput, você aumenta a capacidade produtiva da máquina que não é o posto gargalo, o que vai acontecer? Você não aumenta o throughput, na verdade, seria a saída total do sistema, aquela produção que vira dinheiro, que vira vendas, que vira margem de contribuição, né? Ou seja, se você aumenta o que não é o posto gargalo, você só está aumentando estoque em processo. Olha aí o estoque em processo da logística. O estoque em processo, se você, enfim, né, agora extrapolar essa visão de maquinário para elos de uma supply chain, ora, você tem justamente como estoque em processo essa fila gigantesca de caminhões. Produto que não está sendo processado pela próxima máquina, entre aspas, né? O que seria a próxima máquina? Cara, o elo ali que tem que dar conta de escoar essa produção. No caso, você tem as estradas, você vai ter depois os armazéns, né? Então, quer dizer, você tem um grande gargalo que, por mais que você consiga aumentar a produção, você vai ter um grande problema nesse escoamento. Beleza, pessoal? Dependência de rodovias agrava o problema. Especialistas falam que um dos fatores centrais para o problema é a grande dependência do transporte rodoviário, a gente sempre fala isso aqui. Atualmente, cerca de 65% da carga nacional é transportada por rodovias, né? Segundo dados ali do setor logístico. Além disso, apenas cerca de 12% da malha rodoviária é pavimentada. Olha só que coisa, né, pessoal? O que compromete a eficiência do transporte e aumenta os custos. Estradas precárias reduzem a velocidade dos veículos, aumentam gastos com manutenção, né, elevam o consumo de combustível. Um caminhão que transporta grãos, por exemplo, pode consumir cerca de 1 litro de diesel a cada 2 quilômetros, o que torna viagens longas significativamente muito mais caras, beleza, pessoal? Para especialistas em logística agrícola, cargas de grande volume como grãos deveriam ser transportadas prioritariamente por ferrovias ou hidrovias. Pessoal, isso aqui é beabá de aula de logística. Quando a gente vai tratar lá da parte de transporte, de cadeias de suprimentos, que a gente está falando sobre os modais, cara, isso aqui é beabá. Se você tem commodity, se você tem produtos de baixo valor agregado, grande volume, grande tonelagem, né? Cara, você tem que ter uma maneira de transportar por ferrovia ou hidrovia. Rodovia, idealmente, ela deveria ser para você operar a última milha, andar ali nos centros urbanos, ou você tem
centros de distribuição que ficam próximos ali de grandes regiões, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você tem o Cargo Park, né? E grandes complexos de centros de distribuição ali na Washington Luiz, e num trecho que é muito estratégico, né? Que é perto da Avenida Brasil, logo no que vira da Avenida Brasil praticamente para Washington Luiz, ou seja, está próximo de muito comércio no Rio, muitos varejos aqui no Rio de Janeiro, né? Ou seja, dali você consegue usar caminhões para você operar essa última milha, até caminhões maiores para você escoar algumas grandes quantidades para hipermercados, né, que vão ter em regiões mais próximas. Agora, se você está percorrendo grandes distâncias entre estados brasileiros, né, o Brasil é um país continental, você deveria ter uma maior integração de ferrovias e também de hidrovias, e também uma boa alternativa ao transporte de cabotagem, que vai pela parte costeira, beleza? Além disso, você vê que isso é um case logístico aqui bem completo, né, pessoal? Falta de armazéns também contribui para filas. Então, além disso, você tem um problema ali de armazenagem. Outro fator que agrava os congestionamentos é a insuficiência de capacidade de armazenamento da produção agrícola brasileira. Hoje, o país consegue estocar aproximadamente 80% da produção de grãos, o que significa que grande parte da safra precisa ser transportada imediatamente após a colheita. Com isso, milhares de caminhões seguem simultaneamente para os portos, criando picos de fluxos que superam a capacidade de recepção dos terminais portuários. Ou seja, isso também é aula básica quando a gente está falando da aula de armazéns, né, de centros de distribuição. Cara, o que é o armazém? Ele é um grande buffer, um grande pulmão, né, que facilita esse trânsito nas cadeias de suprimentos. Cara, eu não preciso transportar tudo de uma vez, né? Principalmente se você tem produtos não perecíveis. Eu posso ter essas instalações estratégicas para, cara, eu não atolar, eu não saturar a minha rede de transportes. Então, eu tendo, né, essas instalações ali intermediárias em que eu consigo fazer a armazenagem, eu consigo, digamos assim, balancear um pouco mais o meu transporte, as minhas cargas. Beleza, pessoal? Na prática, especialistas afirmam que caminhões acabam funcionando como armazéns sobre rodas. Cara, o que a gente viu na matéria, né? Os produtos, aquele monte de caminhões ali armazenando os produtos durante 3 dias parados ali na estrada. Só que isso é uma maneira péssima de você fazer isso. Beleza, pessoal? Então, a gente continua seguindo aqui, né? A gente tem também impacto, né, no custo dos alimentos e na competitividade do agro, de uma maneira. Os gargalos não afetam apenas os caminhoneiros e empresas de transporte, os custos vão acabar sendo repassados lá o quê? Para o produto final, vão ser sentidos lá na ponta, lá no varejo. Beleza? Especialistas apontam que o país investe cerca de 0,4 a 0,6% do PIB em infraestrutura percentual, né, considerado baixo para uma economia de dimensões continentais. Para melhorar a logística e reduzir custos, seria necessário levar esse investimento para pelo menos 2 pontos percentuais ali do PIB, tá? Patamar observado em países como Estados Unidos e China, outros perfis ali de país com o mesmo perfil continental também, tá? Enquanto isso não acontece, cenas como as registradas no Pará vão tender a se repetir, né? A gente tem outro caso ali também, por exemplo, aí eu resgatei uma matéria de 2017 em que você tem chuvas na região do Pará também e muitas vezes ocasiona fechamento de estradas, como a gente viu ali, muita estrada não é pavimentada e aí as chuvas, né? O Pará, a Amazônia brasileira é uma região muito chuvosa e essas chuvas elas vão gerar o quê? Muitos alagamentos, às vezes interditando as estradas e provocando filas também que às vezes chegam ali a cerca de 2.000 caminhões, como diz essa matéria aqui de 2017. Beleza, pessoal? Então essa foi aqui mais um vídeo comentando aqui notícias, né, de logística, aproveitando para fazer paralelos com conceitos avançados dentro da literatura, como Supply Chain Risk Management e
Supply Chain Resilience. Beleza, pessoal? Se você curtiu o conteúdo, se está sendo relevante para você usar em aula, ganhar conhecimento, deixa aqui, por favor, a sua curtida, me ajuda compartilhando e até a próxima, pessoal. Grande abraço.